Olá, nesse vídeo eu trato sobre o enunciado 628 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que trata sobre mandado de segurança e aplicação da teoria da encampação. Diz o texto que a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. B. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. C. Ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Esse enunciado é de 2018. Vamos entendê-lo com calma. Lembrando, primeiro, então, que o mandado de segurança ele é previsto no artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal, que nos diz que ele protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou por habeas data. Quando o responsável, e aqui vem o detalhe desse enunciado, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Então, a autoridade dita coatora é a autoridade pública ou alguém equiparado a tanto pela lei ou pela própria Constituição Federal. Esse sujeito, então, deve ser indicado já na petição inicial, certo? E para que ele preste informações no prazo de 10 dias acerca desse ato impugnado. No âmbito infraconstitucional, nós temos a Lei 12.016, de 2009, que trata sobre o mandado de segurança, regulamenta esse remédio, e no artigo 1º, então, o caput traz praticamente a mesma redação do inciso 69 do artigo 5º, porém, no parágrafo único, nós temos uma ampliação do conceito de autoridade. Diz assim, equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos, administradores de entidades autárquicas, bem como dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então perceba que muitas vezes, diante da complexidade da administração pública direta e indireta, e muitas vezes até diante de pessoas que não são da administração, mas prestam serviços, estão exercendo atribuições de poder público, perceba que não é fácil identificar quem é a dita autoridade coatora. E como eu disse, o artigo 6º dessa lei de mandado de segurança determina que já na inicial seja informado quem é, então, o autor desse ato impugnado. Porque a autoridade coautora é quem pratica o ato ou quem determina a prática do mesmo. Pois bem, diante da dificuldade de se encontrar, muitas vezes, o agente de forma correta, não raro, acontecia do mandado ele ser julgado improcedente sem análise do mérito. Porém, para não se fragilizar, não se tornar ineficaz um remédio tão importante quanto é o mandado de segurança, a doutrina e a jurisprudência começou então a trabalhar essa chamada teoria da encampação, hoje adotada claramente pelo STJ. Vamos analisar esses requisitos. Lembrando que encampar aqui vem no sentido de adotar, de tomar posse de algo. A ideia aqui é que uma autoridade, que a princípio não seria coatora, mas provocada como tal, ela adota, ela assume a questão para si. Então vamos entender. Primeiro requisito, então, é que deve haver justamente um vínculo hierárquico entre a autoridade dita como coatora e a que presta informações, inclusive, e aquela que de fato é. Então vamos supor um concurso público para o cargo de professor. Então alguém que ali sofre um revés e tendo direito líquido e certo impetra um mandado de segurança. E tem como autoridade coautora quem? Nesse caso aqui, o secretário de Estado, o secretário de Educação, o secretário estadual de Educação. Esse, então, notificado para prestar informações, o faz. Só que ele diz o seguinte, olha, quem nomeia, na verdade, é o governador, não sou eu. Então, ele é a autoridade correta. Então, perceba que o primeiro requisito aqui está preenchido. Certo? Diante dessa dificuldade de se compreender quem realmente é a autoridade, há um vínculo hierárquico, ok? Entre o secretário e o governador. Pois bem, segundo requisito é que deve haver a manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Então, essa autoridade ela não apenas diz, olha, não sou eu o responsável, é este ou aquele. Não, ele diz isto em preliminares, mas entra no mérito. Uma vez que ele entra no mérito, temos o segundo requisito preenchido. E o terceiro
é muito importante que não pode haver alteração de competência. Então, a ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Fazendo observação, você pode escrever aí também Constituição Estadual. Esse é o entendimento do STJ, muito embora não esteja aqui no enunciado. Então, no exemplo do secretário e do governador, vamos supor que aquela Constituição Estadual preveja como autoridade, como juiz competente, perdão, para o julgamento de mandado de segurança, tanto de secretário de Estado como de governador, seja o TJ. Perceba que, ao impetrar o mandado de segurança dizendo que o secretário é a autoridade coatora, mas na verdade seria o governador, perceba que não há mudança de competência aqui. De qualquer forma, seria o TJ que julgaria. Ok? Então, presentes esses três requisitos, é possível, então, esse mandado de segurança ser julgado e analisado no seu mérito. Pois bem, outro exemplo, vamos supor que alguém impetre o mandado de segurança e informe que a autoridade coatora seja um ministro da Educação, vamos supor. A competência pela Constituição Federal será do STJ. Mas o ministro da Educação, então, ele presta informações, ele adentra no mérito, mas ele informa que, na verdade, a autoridade coatora é um secretário, certo? Dentro daquela grande hierarquia que existe no Ministério da Educação, é determinado secretário. Pois bem, nesse caso, não há como se aplicar a teoria da encampação, porque o terceiro requisito não estará preenchido. Porque ao dizer que a autoridade coatora, na verdade, é aquele secretário abaixo dele, mudaria a competência. Porque para o mandado de segurança contra o ato do ministro da Educação, o órgão competente para julgar é o STJ, mas não é o caso desse secretário. Neste caso, não há o que se falar na teoria da encampação por falta do terceiro requisito. Ok? Lembrando ainda que a jurisprudência entende que deve o juiz determinar a emenda da inicial, ou na hipótese de um erro excusável, corrigir de ofício. Quando o juiz ele percebe que é autoridade coatora. Porque vamos supor, o magistrado ali ele lida com vários mandados de segurança ao longo do tempo, e aquele que impetra naquele caso idêntico aponta determinada autoridade. O juiz, percebendo o erro, ele determina a mudança de ofício ou ele determina a emenda da inicial. Deve-se fazer isso para se prestigiar o mandado de segurança. Esse é o entendimento do STJ. E também, aplicando-se aqui, o artigo 338 e 369 do CPC. O entendimento da doutrina e da jurisprudência é da aplicação desses dois artigos. Só para ilustrar, diz o artigo 338. Alegando o réu na contestação ser parte legítima ou não ser responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial. Então, o 339 segue ali a sistemática desse incidente aqui. Então, perceba que, ao errar acerca do sujeito passivo, da real autoridade coatora, deve-se prestigiar o mandado de segurança, podendo se aplicar a teoria da encampação se presente esses três requisitos, ou ainda o juiz, percebendo, determinar a emenda da inicial e também, mesmo de ofício, perceba, fazer essa alteração. Tudo para se resguardar esse remédio constitucional, esse direito líquido e certo demonstrado pelo impetrante. Ok? Lembrando que o prazo para impetração do mandado de segurança é decadencial, prazo esse de 120 dias nos termos da Lei 12.016. Ok? Muito bem, e com isso nós terminamos aqui essa breve explanação sobre esse importante enunciado e sobre essa importante teoria da encampação. Então lembre-se, deve haver uma hierarquia entre a autoridade coatora e aquela que presta as informações. Essa autoridade que presta as informações deve adentrar no mérito e, para a aplicação da teoria da encampação, não pode haver mudança de competência constitucional, seja federal ou estadual. Até mesmo porque, não disse, mas lembrando agora, para se evitar que alguém burle o juiz natural. Sabendo que seria o juiz de primeira instância, por exemplo, a autoridade coatora, o competente para julgar, conforme a real autoridade coatora, o impetrante, então, faz-se de enganado e impetra diretamente no TJ, ou no STJ, ou no STF, burlando essa competência, esse juiz natural, ok?
Muito bem, então até o nosso próximo vídeo e desde já agradeço por estar inscrito no nosso canal.